Só ontem, como traz aí a matéria do Pedro Teixeira, o Palácio do Planalto estava bem atiçado com essa história toda. A crise foi pesada e a gente vai falar disso agora com a Isabel Mega, que vai contar um pouco como o presidente Lula e também toda a nova estrutura de comunicação social do governo vão cobrar uma solução para essa crise, né, Isabel? E isso tende a vir com pressão também nos outros agentes do governo federal, em especial nos ministros, que vão ter que entregar resultado para tentar compensar esse estrago aí na popularidade do governo, né? Bom dia novamente para você. Bom dia para você também, Clá. Bom dia para quem está com a gente no Novo Dia. Vamos comemorar que é sexta-feira, hoje 17 de janeiro de 2025. Estamos de olho lá na segunda-feira, Clarissa, porque tem muita expectativa em relação ao que vai sair de resultados dessa reunião ministerial. É a primeira do ano de 2025 do presidente Lula com um time de ministros. Os ministros que estavam de férias vão ter que interromper esse período de descanso, voltar aqui para Brasília, porque o presidente da República quer todo o time, não quer ninguém de fora. Então, quem estiver de férias, volta por um tempo, depois pode sair de novo. Essas autorizações todas são dadas ali via Diário Oficial da União também. Mas o que está sendo encomendado? O presidente Lula quer planejamentos desses ministérios em termos de entregas para este ano de 2025. Então, é aquela reunião que, digamos assim, dá ali o start, a ignição para que, de fato, o governo comece o ano pensando já no que vai trazer ali de novidades, um planejamento a longo prazo que envolve as quase 40 pastas do governo Lula na formatação atual. Se tinha muita dúvida, Clarissa, se teríamos já uma nova configuração da esplanada para essa reunião ministerial, e agora fica muito claro que a troca foi pontual neste momento em relação à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Chega Sidônio Palmeira, sai Paulo Pimenta, mas isso não significa que o governo ali arrefeceu os planos em relação a trocas no ministeriado. Tem uma certa tendência de esperar, por exemplo, o início do ano legislativo. Ali na primeira semana de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, inclusive, eles vão fazer as eleições para as mesas da Câmara e do Senado. E aí, com esse cenário um pouco mais bem definido, seria um pouco mais confortável para você fazer essas mudanças em relação a coisas mais robustas que se esperam desse troca-troca de ministros, até para você conseguir contemplar melhor aliados que se queixam bastante. Os ministros ali que despacham diretamente no Palácio do Planalto são um alvo, mas por enquanto ainda com muita dificuldade de você fazer essa troca, né? Tem reclamação da articulação política, Centrão gostaria de ter um nome ali no lugar do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Essa é uma leitura principalmente da Câmara dos Deputados. Eles gostariam, por exemplo, de ver o Silvio Costa Filho, que hoje é ministro de Portos e Aeroportos, nessa função. Até hoje, onde a gente sabe, Clarissa, ele não tem interesse em ocupar essa função. Ele tem colhido ali bastante entregas em relação ao ministério dele, então não gostaria muito de assumir essa função. Nas conversas ali, pelo menos que me chegaram, a sinalização dele é muito mais para o negativo do que para o positivo. E tudo isso está pairando no ar em um momento que o governo também está tentando se recuperar dessa baita crise. E foi muito interessante observar, Clarissa, que não foi uma crise negada pelo governo, não foi uma crise, gente, não foi nada. Não, os próprios governistas reconhecem que, de fato, o que aconteceu foi muito grave, foi um baita escorregão e que a lição precisa ser aprendida. O que isso significa? Significa que agora, ainda mais com a chegada de um novo ministro, que tem a pegada da publicidade, que pode não gostar de ser chamado de marqueteiro, mas está lá justamente por ter essa habilidade de pegar uma ideia e conseguir transformar essa ideia de uma maneira que isso atraia mais apoio populacional. Ele fez isso na campanha, ele conseguiu tornar o presidente Lula vitorioso na campanha de 2022, uma das eleições mais acirradas que a gente teve no Brasil desde a redemocratização. Então,
Isso tudo vai ser cobrado também dos ministros nesse plano de entregas. Lula quer ter o que entregar, Lula quer viajar, Lula quer ter o que mostrar nesse ano de 2025, véspera de um ano eleitoral e metade do governo. E você sabe, Bel, que das conversas que eu tive, deixando aí muito claro que, como você falou também, o presidente Lula ficou profundamente irritado com tudo o que aconteceu, com a falta de diálogo entre os diferentes agentes do governo. Tem gente que acha que essa crise do Pix pode até contribuir para que o presidente seja mais duro, mais rigoroso na composição, na nova composição da esplanada, ou seja, talvez avaliar mais trocas do que ele gostaria, porque muita gente defende que ele faça mais mudanças na esplanada, mas Lula resiste um pouco, prefere fazer a coisa meio a conta-gotas. E sobre Silvio Costa Filho, e aí te trago também os relatos que eu tive, vão na mesma linha que você. O que me disseram, gente muito próxima ali do ministro, olha, se vier como uma missão para ele assumir uma articulação política, ele não vai se negar, afinal de contas ele está lá à disposição do presidente. Seria muito interessante ter uma pessoa com o perfil dele, ainda mais pertencendo ao partido do futuro presidente da Câmara, no comando da articulação política, uma das pastas onde mais tem dificuldade. Só que a questão é querer abraçar esse abacaxi, porque o que a gente viu que a vida de Alexandre Padilha foi difícil nesses 2 últimos anos, isso foi. E que Silvio Costa Filho, em tese, sabe muito bem disso. Então, que se dependesse dele, ele fica muito quietinho ali onde ele está. Mas tem que esperar para ver, né? Porque também ninguém vai sair se anunciando para vaga nenhuma antes da hora. Obrigada, Isabel. Daqui a pouco a gente volta com você, tá? Tem muita coisa ainda para conversar.